Hi guys, eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar aqui a língua inglesa para vocês. Vejam comigo qual é o assunto da aula de hoje. Então o assunto é Reading Comprehension Cognate Words. Vamos lá, let's go! Então, gente, a aula é sobre leitura. Quem nunca se deparou com um texto todo em inglês e não se desesperou? Aí o que eu vou fazer? Eu não sei palavra nenhuma, não conheço, preciso de dicionário, isso, né? Então, muitas pessoas se desesperam logo quando veem um texto, mas calma, que eu vou trabalhar com vocês uma técnica que é muito legal, que vocês vão perceber, vocês vão poder utilizar todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com um texto todo em inglês, que são as cognate words. Mas o que são as cognate words mesmo? Vejam comigo. Vejam aqui, observem. São palavras cuja grafia ou raiz e significados são semelhantes às suas correspondentes em português. Então, as palavras cognatas são aquelas palavras que na escrita, tá, pessoal? Na escrita, elas se parecem com a palavra na língua portuguesa. E vocês vão perceber durante a aula o quanto elas são frequentes, por isso que elas entram como estratégias de leitura, porque no ensino médio vocês trabalham, vocês vão ver muitos textos, inclusive nas avaliações externas, em todas as avaliações que vocês forem fazer, sempre a compreensão de texto é exigida, então você tem que dominar a estratégia de leitura para ajudar. Até porque quando você está lendo, fazendo uma avaliação, respondendo algo, você não tem tempo de ler o texto todo, você precisa das estratégias para chegar às respostas. E uma das estratégias é essa, que é uma das que eu mais gosto, porque traz uma certa segurança para a gente, né? Que não conhece tanto o idioma, digamos assim, né? Aquela pessoa que não sabe tanto, e quando se depara com um texto, se desespera, eu preciso de dicionário, cadê o professor, o que eu faço, você ali sozinho, o que você vai fazer nessas situações? Então, vejam comigo aqui um texto sobre um zoológico que ele é bem polêmico, que é o Luhan Zoo. E eu destaquei para vocês aqui algumas palavras. Observem, na segunda linha desse texto eu tenho a palavra animals, Argentinas, zoo, predators e humans. Observem que todas essas palavras, elas se parecem com as palavras em português. Elas estão em inglês, a pronúncia muitas vezes não tem nada a ver, tá? Geralmente não tem nada a ver, na verdade. Mas a palavra em si, a escrita, ela vai fazer você lembrar, você identificar essa palavra no inglês. Então, você olha para aquela primeira palavra ali, animals. Você consegue identificar o significado, né? Não consegue? Você pode até colocar ali no chat para mim, ok? Eu estou acompanhando. E ali no caso, a palavra humans, você consegue descobrir o significado delas só olhando. Então, isso são palavras cognatas. Mas antes de eu continuar com o texto, vocês vão acompanhar um VT falando sobre esse zoológico, ok? Pay attention. Hello guys! Vocês vão conhecer hoje um zoológico bem polêmico que fica localizado em Lujan, na Argentina. Ele é chamado de Luhan Zoo. Por que esse zoológico é polêmico? Vejam comigo. Nesse lugar você pode alimentar, ficar bem perto, tirar fotos de um tigre, por exemplo. Você pode fazer a mesma coisa na jaula dos leões, que são feras. Você pode alimentar, acariciar. Você pode ainda visitar os elefantes, alimentar os elefantes. O que acontece? Por que ele é tão polêmico? Porque conforme ambientalistas, os donos deste zoológico dopam os animais, não é? Então, eles são bem contra a essa prática.
mas vale a pena a visita a esse local para conhecer esses animais. Viram aí então um pouquinho sobre esse zoológico, ele existe, é bem polêmico, porque eles dizem realmente que os animais estão dopados e tudo mais. Já imaginou você de frente, né, enfrentando, pegando numa fera? Então, esse zoológico, ele é assim, bem interessante, curioso, né? E vejam comigo agora algumas imagens sobre o texto, tá? Tá aqui as pessoas em contato com os animais, com as feras, certo? E agora eu vou trabalhar com vocês as palavras cognatas apenas, certo? Porque temos várias estratégias de leitura que vocês vão acompanhando ao longo do ano em língua inglesa, que realmente vão ajudar você a compreender, a descobrir, a chegar às respostas que você tanto precisa quando você se depara com um texto, certo? E voltando aqui para o texto, observem esse parágrafo. Observem então, esse é o texto, é o Luhan Zoo. O que eu faço, pessoal, quando eu me deparo com um texto, né? Geralmente você tem pouco tempo, a leitura tem que ser dinâmica, tem que ser rápida. E o que você vai fazer? Você vai observar todo o texto, né? E você vai procurar o título, estou dando umas dicas para vocês, tá? As imagens. Você procura tudo o que você puder no texto, mas você não vai ler o texto todo, não dá tempo, certo? Então você precisa ter esse conhecimento para que você consiga resolver o mais rápido possível, sem perder tempo e conseguir chegar às respostas corretas. Então, aqui é um pouquinho sobre o zoológico, né? Aqui tem uma data, então você pode destacar as datas também, ajudam bastante. Mas o assunto são as cognate words, né? Cognate words, que são as palavras cognatas, que são aquelas palavras que estão em inglês, porém elas se parecem com as palavras em português, elas têm o mesmo significado. Então, animals são animais mesmo, tá? Aqui, ó, tem a palavra espécie e assim por diante. Você vai observando o texto e vai em busca daquelas palavras que pode te ajudar, tá? Então, olha aqui nesse texto. Eu tenho a palavra animais, espécies, real, oportunidade, largo, grande, tá? E sem falar que você pode também utilizar as palavras que você conhece. Tem as palavras conhecidas também. Você não vai só usar, eu vou procurar só as palavras cognatas do texto, não. Você vai procurar as palavras que você conhece também. Então, o texto em inglês, geralmente, ele vem com muitas palavras cognatas, ele vem com palavras que você conhece, tem a questão da gramática. Então, para trabalhar um texto, a compreensão de um texto, você deve utilizar todo o seu conhecimento, tá? Vejam comigo mais sobre o texto. Vejam aqui que essa palavra animals se repete bastante, né? Se ela se repete bastante é porque ela é importante no texto. Vejam aqui, ó, quantas palavras eu estou encontrando que são palavras cognatas, né? Ok? Então, você vai fazendo isso, você vai marcando e a partir daquelas palavras você vai ligando, né? Tudo naquele texto. É importante esse conhecimento. Então, aqui temos a palavra animais, então, evidente, presente, processo, turistas, fotos, oportunidades, tá? Então, você observa também as imagens, aí vem o título, tudo isso é importante para que você compreenda. Então, ainda sobre as palavras cognatas, vejam aqui
Tudo isso aqui é palavra cognata, tá, gente? Então, via, métodos, a palavra óbvio, criatura, constantemente, humanos, método, massivo, canino, predadores, tá? Vocês viram aqui quantas palavras cognatas tem neste parágrafo? Então, pessoal, conhecer as palavras cognatas vai ajudar bastante. É claro que eu não vou dominar apenas essa estratégia, não é a única que existe. Vocês viram que eu fui dando umas dicas para vocês? Se o texto tiver imagens, aproveita a imagem, olha a imagem para saber do que se trata. Geralmente a imagem fala um pouco sobre o assunto central do texto, né? Mas vai acontecer mesmo de um texto ter só uma palavra cognata, ou às vezes nenhuma, mas aí você vai trabalhar todo o seu conhecimento prévio, porque às vezes vocês dizem assim, eu não sei nada de inglês, sendo que nós estamos rodeados de palavras em inglês o tempo todo, então a gente conhece sim, se a gente parar para pensar, né, tem muita coisa que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente... Tem a questão do estrangeirismo também, né, então todo o termo das redes sociais, da internet, tem muitos termos que nós usamos no dia a dia, tem comida, tem tanta coisa. Então, isso é um conhecimento que nós temos, é o nosso conhecimento prévio que a gente traz para o texto para fazer a compreensão, certo? Eu vou voltar aqui para as palavras cognatas, que são aquelas palavras que são em inglês, que estão na língua inglesa, mas eu consigo saber o significado pela semelhança dela na língua portuguesa. Então, eu olho aquela palavra, poxa, animals, aí é animal, são animais, né? Então, tem essa facilidade, essa questão aí das palavras cognatas nos ajudar a descobrir o significado das palavras. Voltando aqui para o texto, let's go. Aqui ainda tem umas imagens, mais uma vez, como eu falei para vocês, a palavra animals, ela está se repetindo bastante mesmo. Por quê? Porque ela é importante no texto. O texto é sobre os animais desse zoológico, bem polêmico, e por isso que essa palavra se repete o tempo todo. Então, ajuda também. Observem aqui o uso de mais palavras cognatas. Olha que human se repete bastante também. Então você faz isso, vai em busca das palavras cognatas para que você sinta mais segurança também, né? Para que você sinta mais, que você consiga compreender, não se desesperar, como eu disse para você. Se você estiver fazendo uma prova, o Enem, ou alguma da UFAM, da UEAL, seja lá qual tipo de avaliação você realize um dia, você se deparar com o texto, você não vai precisar necessariamente de um dicionário do seu lado, né? Porque não pode, mas você vai lembrar, poxa, tem aquelas estratégias, vou usar agora, ok? Agora eu vou ver mais um texto para vocês sobre o zoológico ainda e vamos utilizar a estratégia de leitura aqui, tá? Que é, no caso, as palavras cognatas. Vejam que eu tenho aqui Luhan Zoo. E a seguinte pergunta. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Então, vocês já sabem o que são palavras cognatas. Se vocês estiverem trabalhando, se vocês estiverem realizando uma avaliação, a primeira coisa que você vai fazer não é ir para o texto, ler o texto, procurar as palavras cognatas, palavras repetidas, imagens, não. A primeira coisa que você faz é correr para a pergunta e identificar o que está se pedindo. Então, aqui eu quero saber qual é a alternativa correta, ou seja, todas estão, das 5, apenas uma está correta. O que você vai fazer agora? Você vai em busca das palavras-chave, vai correr para o texto e identificar. Então, tem a letra A. Os animais são dóceis devido a 2 métodos. Os animais são dóceis porque cresceram no zoológico. Então, está falando aqui sobre essa questão dos animais serem dóceis. Então, é sobre isso
que o texto anterior está falando. Então, tem essa dica aqui, né? Então, não existe nenhum método utilizado para que os animais selvagens sejam dóceis. Você já vai eliminando aqui, de primeira, acho que você tem certeza que não tem nada a ver. Por exemplo, eu eliminaria logo a letra C, porque como é que as feras, a gente pode tocar nas feras ali sem nenhum método, né? Aí tem a letra D, letra D. Eles são dóceis devido a vários métodos, eles são dóceis porque são criados com gatos. Então, o que você faz? Você já identificou, observou que se repete muito a palavra animal, né? A palavra animal tem no texto, é uma palavra cognata. Então, você vai voltar para o texto para descobrir o método. É isso que ele quer saber, né? De acordo com as orações aqui. Vamos lá. Então, o que você faz, né? Você vai em busca de palavras que vão te ajudar. Eu vou usar aqui as palavras cognatas, né? Então, vamos marcando as palavras cognatas. Olha aqui, dócil, tá? Olha aqui a palavra método, ok? Método, que tem lá no texto. Aqui, ó, a palavra método, é uma palavra cognata. Então, according to the official, the docile attitude is achieved via to. Então, aqui eu tenho uma palavra que é muito conhecida, que é o numeral 2. Method são métodos. Então, com a ajuda das palavras cognatas, a resposta seria a letra A. Então, os animais são dóceis devido a 2 métodos, certo, gente? Agora vocês vão utilizar esse conhecimento na DLI. Let's go! Aqui eu tenho o texto. Vamos para a pergunta, que é a primeira coisa que vocês vão fazer. Observem. De acordo com o texto, é correto afirmar que vocês vão em busca da única que está correta. Daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês.
Então, gente, a aula de hoje é uma dica sobre as técnicas de leitura que vocês vão aplicar nos textos todas as vezes que vocês precisarem fazer a compreensão de texto. E a aula é sobre as cognate words, que são aquelas palavras em inglês, né? Elas estão em inglês ali, todas lindas, e elas se parecem na escrita, porque a pronúncia geralmente é diferente da escrita, a língua inglesa tem isso, e elas se parecem com a língua portuguesa, então fica fácil de você adivinhar o significado delas, né? Então eu deixei para vocês aqui o texto, é grande, esses textos geralmente eles são curtos, às vezes eles são médios, às vezes são longos também, então a gente tem que estar preparado para tudo, ok? E eu vou ler aqui as respostas de vocês, eu estou acompanhando aqui o chat, então coloquem lá o que vocês acham, certo? E aqui, deixa eu acompanhar. Tem o Guilherme, né? Ele disse que ela era C. Vamos lá, deixa eu ver quem mais respondeu. Vão respondendo aí, os professores estão acompanhando também. Dúvidas, vocês podem perguntar lá também. Vejam aqui, eu tenho a Késia. Ela disse que ela era C, que é a letra C também. Aqui, a Bárbara, do Solon de Lucena, disse que é a letra C também. E aí, o pessoal todo dizendo que é a letra C. Será que é a letra C mesmo, gente? Aqui temos a Maria Clara. Maria Clara disse que é a letra C. Letra C, acho que é assim. Vamos lá. Luciano também. Eita, muito bom. Todo mundo dizendo que é a letra C. Depois eu digo para vocês, tá? Quem mais? Temos aqui a Nádia. Também disse que é a letra C. Quem mais? Vão compartilhando as respostas de vocês, porque através das respostas é um feedback, assim, para eu ver se vocês compreenderam ou não, tá? O Vitor disse que também é a letra C. Todo mundo dizendo que é a letra C. Tem o Christian, né? Disse também que é a letra C. Letra é letra, tá? Em inglês. A C é a letra C. Aqui temos a Mirella, também disse que é a letra C, ok? Então vamos fazer o seguinte, vocês foram muito bem aqui, participaram bastante, thank you. Eu vou voltar para o texto para trabalhar aqui com vocês esses minutinhos sobre as cognate words, que é a técnica de leitura, que é uma estratégia de leitura que eu utilizo bastante na língua inglesa. Let's go! Vejam que o assunto é o mesmo da aula, né? Então fica mais fácil. Aqui é sobre o Luhan Zhu. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é ler o texto todinho, sendo que você não teve nem tempo agora para fazer tudo isso. Essa que é a ideia, tá? Não temos tempo para ler um texto desses todo, ok? Então, o que você vai fazer com esse texto gigante? Você vai primeiramente em busca da pergunta. E qual é a pergunta aqui, né? O que eu quero? O que eu preciso descobrir sobre o texto? De acordo com o texto, é correto. Importante, ó, identificar isso aqui. Quer dizer que dentre as 5 alternativas, só uma está correta e as demais estão erradas, estão incorretas. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que os visitantes pagam $130, tá, gente? Aqui, olha, que são dólares, para visitar o zoológico. Então, já vou pegar essa informação, corro para o texto, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tem um numeral ali, né? Vou em busca desse numeral no texto. Vamos supor. Então, olha só, já achei, rapidão, né? Isso aqui já é uma outra técnica, mas estou dando para vocês essa dica. Então, 130. Tem esse numeral aqui que está lá naquela questão, né? Porém, não são dólares, são pesos. Então, quer dizer que o que eu faço? Já elimino uma, né? Então, você vai em busca dessas dicas e corre para o texto, tá? A letra B, o Zulu não fica em Buenos Aires. Aí você já pega essa palavra aqui, palavra-chave, e vai para o texto. A letra C, que foi a alternativa que todo mundo disse que era. O gerente do zoológico, Cláudio Nieva, olha aqui, ó. Uma palavra que você vai em busca no texto, tá? Por quê?
porque ela é a palavra-chave aqui da questão. Então, você, ao invés de ficar lendo o texto todo, corre para o texto em busca dessa palavra para ver se é isso mesmo. Então, afirma que os animais estão sempre bem alimentados e por isso não atacam as pessoas. A letra D, uma pessoa treinada acompanha os animais. Só uma pessoa, gente, olha só. E as pessoas não podem tirar fotos com leões no zoológico conforme vídeos no YouTube. Ok? Então, é isso que você faz. Você pega as palavras-chave, você pega as palavras cognatas, você usa tudo que você puder e corre para o texto. Não precisa você ficar lendo o texto, tá? Vocês disseram que é a letra C, ok? Então, vamos lá, temos a letra B também, Buenos Aires, não fica em Buenos Aires. Vamos lá. Ó, então, aqui, nós temos essas alternativas erradas, né? Todas. E é em Buenos Aires, sim, que fica o zoológico ali, 1 hora, né, de Buenos Aires. Então, a letra C tem o Cláudio Nieva, vamos em busca desse nome. Aqui, ó, corre para o texto e procura essa informação, procura aqui, achei. Então, according to the, você dá uma lida. Então, os animais, olha aqui, palavras cognatas, temos os palavras conhecidas aqui, tá? E você vai observando todo esse parágrafo aqui, tá, gente? Você vai pegando todas as palavras cognatas que você pode encontrar, tá? Tem palavra humanos aqui e de acordo, né, com o Cláudio Nieva, que é o diretor do zoológico, a alternativa correta será, vamos ver qual a alternativa correta? A letra C. Aqui fica até fácil de achar, pessoal, porque é claro, né, que se os animais estiverem bem alimentados, eles não vão atacar as pessoas, né, assim a gente imagina. Ok, gente? Então, agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê. Bye!